Valeu, gurizada. Obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal. Vamos falar das últimas de Grêmio? Quero conversar com vocês sobre a coletiva do técnico Gustavo Quinteiros ontem, após o jogo contra o Brasil de Pelotas, porque a partida ela foi significativa. Ela tem uma situação importante que a gente precisa tirar. Algumas situações importantes, eu até diria. E a entrevista do treinador, ela também é muito rica em detalhes. Detalhes importantes e informações. O Quinteiros talvez seja o modelo dele recém-chegado e tal, ainda pisando em ovos, mas ele passou o recado dele. Ele não é que nem o Renato que chega, mete o pé na porta, vem falando e tal e pronto, mas ele deixou o recado de uma forma mais educada, de uma forma mais, delicada, digamos assim, mas ele não deixou de trazer a sua situação de time ontem na coletiva. Então te inscreve, deixa o like aqui embaixo que a gente vai falar ainda sobre a preocupação para o próximo jogo. O Grêmio tem um grande problema, poderá ter um problema ainda mais complicado. Nós temos uma situação ainda de busca por um zagueiro, ou melhor, 2 zagueiros, e eu vou te trazer os detalhes a partir de agora por aqui, beleza? Bom, vamos começar pela entrevista do Quinteiros, porque foi riquíssima essa entrevista dele, tá? Primeira situação, aqui eu vou trazer uma análise própria até sobre a entrevista, tá? Achei maravilhosa. Do ponto de vista de respostas, foi muito boa, porque ele não fugiu de pergunta nenhuma. Ele respondeu todas as perguntas. E não foi respostas que vocês queriam ouvir, não. Ele respondeu a verdade, pelo menos ali é o que parece. Então foram respostas que ele foi direto ao ponto, direto no ponto da pergunta, e isso é muito bom, porque nós entendemos a situação e tu, torcedor que está do outro lado, também começa a entender a situação que o Grêmio passa. Primeira situação que a gente precisa entender. Ele gostou muito da partida de um ponto de vista físico. O físico dos jogadores agradou bastante o treinador. E esse foi um ponto muito elogiável que, inclusive, no vídeo após a partida, eu trouxe aqui para vocês. Eles deram prioridade nesses primeiros dias à questão física dos jogadores. A preocupação da comissão técnica nesses primeiros dias de treinamento era porque as outras equipes do Campeonato Gaúcho já estavam treinando, se preparando para o campeonato desde o final de novembro, início de dezembro. Enquanto o Grêmio começou no dia 8. Não só o Grêmio, mas o rival também, mas nesse caso especificamente, nós começamos no dia 8. Ou seja, a gente já perdeu praticamente um tempo aí, sem contar que os jogadores estavam parados, faziam os seus trabalhos em casa, mas não é a mesma coisa do que o dia a dia no CT. Ele estava treinando 2 horários por dia, por exemplo, para poder recuperar esse físico. E o Grêmio ter terminado ontem com um físico melhor que o do Brasil de Pelotas é algo muito significativo e foi algo muito elogiado pelo treinador, como se tivesse tirado uma carga dos ombros, como se tivesse feito o primeiro objetivo desde a sua chegada aqui. Ele falou sobre algumas situações táticas. Ele disse que saíram algumas jogadas, algumas associações, mas falta muita coisa ainda. Precisa engrenar, funcionar melhor, tem toda a situação dos jogadores entenderem o ritmo de jogo, como ele quer que os jogadores atuem em posições, taticamente, principalmente, enfim, tem situações que a partir de agora serão melhores trabalhadas. Como eu disse, eles estavam focando na parte física. A partir de agora começa o trabalho mais tático. Mas foi possível ver algumas diferenças, né? Foi possível ver o trabalho do treinador na saída de bola. Por exemplo, um Grêmio que saía com um goleiro. O Rodrigo Eli mais avançado, procurando sempre a saída de bola no toque, não com aqueles bagos para cima. Tá certo que teve algumas situações em que os laterais tentavam infiltrar diretamente os pontas, mas muito talvez, né? Aqui já é uma questão de opinião, do Cristaldo estar ineficiente, marcado e não conseguir se desmarcar. Mas enfim, teve uma saída, teve uma situação do treinador no jogo de ontem. Bom, parte tática que vai começar a ser trabalhada agora. Ele quer uma equipe competitiva, uma equipe que agrida, no bom sentido, melhor o adversário fisicamente, que esteja melhor fisicamente sempre do que o adversário. E para ter tudo isso, tanto tático como fisicamente, da forma como o treinador imagina, isso vai levar um tempo de 4 a 6 semanas. Esse é o prazo que o Quinteiros trabalha, de 4 a 6 semanas. É um prazo longo, é um prazo que vai demorar um pouquinho, mas ninguém esperava que
num estalar de dedos tudo mudaria, né? A equipe precisa mostrar a ideia de jogo do treinador, precisa entender a forma como o Quinteiros quer que a equipe haja, e isso vai levar um tempo, por óbvio, porque é treinamento, é tático, embora o Grêmio faça 2 treinamentos por dia, tem uma situação de tempo que os jogadores também precisam respeitar as suas condições físicas, não é verdade? Bom, a equipe em alguns momentos mostrou o que o treinador quer, coisas como pressionar após perder a bola, estar sempre em cima da jogada, tentar associações e tudo mais, mas falta ainda alguma situação que o treinador quer colocar em campo. Uma situação que foi muito comentada pelos torcedores nas redes sociais, inclusive eu trouxe aqui para o vídeo de ontem, foi a não entrada do Monsalve. O Monsalve não ter entrado nessa partida. Eu, pelo menos, achei que ele deveria ter entrado na vaga do Cristaldo, que estava cansado, mas eu vi muitos torcedores achando que ele deveria ter entrado na vaga do Edenilson. E essa situação foi explicada pelo próprio Quinteiros. De acordo com ele, na visão dele de futebol até o momento do Monsalve, o jogador ele tem uma característica que ele é melhor jogando de frente para o gol e não de costas. Ou seja, ele atua melhor, o seu futebol é melhor aproveitado pelo meio e não pelas pontas. Ele vê uma característica pelas pontas, pela extrema, ou até mesmo como um volante, um primeiro volante mais avançado, no Edenilson. Ele gosta dessa função do Edenilson, é um jogador que, na opinião dele, ele fala como é um jogador intenso. É assim que ele coloca o Edenilson, mas ele não vê isso no Monsalve. O Monsalve ele acha que ele tem uma dificuldade em jogar de costas para o gol, e por isso o Monsalve não foi colocado na ponta, como era especulado, e sim um jogador para o meio. Ele não viu essa situação para o Monsalve entrar durante a partida de ontem, mas que com toda certeza nos próximos jogos o Monsalve terá o seu espaço, terá também a sua oportunidade. O Grêmio vai seguir se reforçando, o Grêmio vai seguir atrás de alternativas, ele espera que os reforços cheguem logo, enquanto isso está trabalhando muito para dar essa identidade para a equipe. A ideia, e aqui já falando sobre goleiros, era que o Marquezin continuasse no tricolor. A ideia é que ele seguisse por aqui, mas ele acabou querendo sair e tudo mais, e o Grêmio teve que ir ao mercado atrás de um substituto. E essa situação ela foi colocada para o preparador de goleiros junto com a comissão técnica. Eles foram encarregados de buscar uma alternativa. Só que tinha que buscar uma alternativa que se encaixasse na condição que o treinador gosta, que é aquele cara que trabalha bem com os pés, aquele cara que tem uma boa saída de bola, que se encaixasse na situação de mercado e financeiramente para o Grêmio. Por isso que o Volpi foi a escolha, foi o jogador do momento. Ele não fala que o Volpi foi escolhido por conta disso, mas ele deixa muito claro. Não é que eles tenham uma situação que o Volpi foi pedido pelo treinador, como foi dito em alguns lugares. Não é que ele foi pedido. Ele foi aceito. O treinador disse, não, beleza, é esse aqui, é o que se encaixa no nosso financeiro, é o que nós temos no mercado, é o que se encaixa no nosso futebol, beleza, então traz o Volpi. Não é que ele pediu o Volpi, mas é o jogador que está muito próximo de fechar com o Grêmio, inclusive está em São Paulo, deverá fechar um contrato de 2 anos. Nessa sexta-feira deveríamos ter o desenrolar dessa história aí, tá? Beleza? Bom, vai analisar a gurizada da Copinha, há uma lista de jogadores da Copinha que ele poderá aproveitar, essa lista já está sendo preparada, a informação do colega Jason Lisboa lá de GZH, essa lista nos próximos dias já deverá estar à disposição do Gustavo Quinteiros, tendo todas as informações dos guris, os números na Copinha, todos os detalhes, e alguns jogadores deverão sim ganhar oportunidades, pelo menos treinar no CT Luiz Carvalho, mas alguns deles já deverá inclusive figurar na equipe principal, porque não muito em breve, tá? A ideia é mesclar, ter jogadores experientes, mas também ter guris ali, gurizada da base, porque é o grande ativo do clube, né? É dali que sai a grana. Estão buscando de forma urgente jogadores que joguem como atacante de velocidade. E isso foi dito com essas palavras pelo treinador. O Grêmio precisa de atacantes de velocidade urgentemente. Lembra que eu falei para vocês ontem à noite aqui, no nosso vídeo pós-jogo? Se ele olhasse para o banco ontem, ele não tinha alternativas. Ele teve o Edenilson, poderia ter o Monsalve.
São jogadores de velocidade, são jogadores quebradores de linha, são jogadores que vão pro drible, são jogadores... Não tem essa característica. Ele não tinha esse tipo de jogador no banco de reservas ontem. O Alisson Edward, que era um guri da base que vinha sendo preparado, infelizmente teve uma lesão no joelho. Natan Fernandes tá servindo a seleção. Então tem toda uma situação que hoje deixa o treinador sem opção. E o Grêmio vasculha o mercado, procura. O Sebastião Villa é um jogador que o Grêmio quer ter para essa temporada ainda, inclusive foi um pedido do próprio Gustavo Quinteiros, mas que o Rivadavia tá fechando as portas, não quer negociar. Então há essa dificuldade. O Grêmio tentou o Nicolas Eliasson, o AEK também fechou as portas. Falta grana, essa é a grande reclamação. Mas o Grêmio precisa dar alternativas. Não adianta só reclamar, não adianta só dizer que não dá, que não tem. Bom, precisa. A gente viu ontem. O Mike totalmente ineficiente. O Grêmio não pode começar um campeonato brasileiro já no mês de março com o Mike. O Mike é totalmente ineficiente, totalmente. Então, a gente não tem como ficar enrolando, ficar tapando o sol com a peneira, porque é a situação, Ah, o Renato não fazia um bom trabalho. Beleza, o Renato não fazia um bom trabalho. Legal, eu concordo plenamente. Eu fui uns que também não queria a permanência do Renato. Mas a gente também não pode fechar os olhos e achar que o problema era só o Renato. E o restante do time? E o restante do elenco? Nós já tínhamos deficiências e tivemos jogadores que saíram. Então a gente precisa contratar. E esse é um grande ponto que o próprio Quinteiros fala. O Grêmio não está reforçando a equipe. O Grêmio está repondo o que saiu. Ah, Diogo, mas o Rodrigo Caio era ruim. Ah, Diogo, mas o Jeromel não estava jogando mais nada. Mas era número. Era número e se precisasse estava ali. A gente olha hoje para o nosso banco de reservas, quando se precisa de zagueiro, nós temos Rodrigo Eli, Gemerson, nós temos o Natan Felipe e o Gustavo Martins. O Kahneman, lesionado até maio. E outra, agora nós temos um seríssimo risco de perder o Rodrigo Eli. Rodrigo Eli se reapresenta nessa tarde, vai passar por avaliação médica, vai passar por exames para ver o que aconteceu. Ele saiu ontem mancando do estádio Bento Freitas, na mesma perna, inclusive, que ele sofreu aquela lesão no final do ano passado. Então é uma situação que preocupa. Rodrigo Eli não dá para cravar que está lesionado, mas é uma situação preocupante para o jogo do próximo final de semana contra o Caxias. Então pensa comigo aqui. Nós temos Gustavo Martins, Natan Felipe e Gemerson. São as 3 opções que o Grêmio tem hoje no banco de reservas. Ou melhor, que o Grêmio tem pra jogo, né? Não é nem só no banco, é pra jogo. Se fosse no banco ainda era melhor. Mas é pra jogo. Então pensa. Se um dia ele bater a louca no treinador, não, vou jogar com 3 zagueiros. Não tem reserva. Ah, nós temos 2 pra jogar. Um lesiona. Então é complicado, o Grêmio precisa buscar. E o Grêmio vai ao mercado atrás de contratações. A ideia é trazer 2 jogadores. Um desses jogadores o Grêmio já tentou a contratação nas últimas horas. O Marcão do Sevilha, o Grêmio fez uma proposta de empréstimo, inclusive. Tentou o empréstimo do jogador por 1 ano, pagando metade do salário. Mas essa proposta foi recusada pelo Sevilha, a informação do colega Calil Dornelles. O Grêmio busca alternativas no mercado, vê com muita dificuldade de contratações, principalmente por não ter dinheiro para transfer. Dinheiro para transfer o que é? Pagar o clube, tirar o jogador de lá pagando multa, pagando o empréstimo, pagando, né, valores. O Grêmio tem valores para pagar pelo salário. Agora, para pagar o clube para tirar, aí a situação complica. Mas o Grêmio está tentando. Tomara que consiga. A gente precisa com muita urgência, né? O Campeonato Gaúcho desse ano é coisa de porco, é curtinho. Daqui a pouco já vai começar a apertar. Daqui a pouco já tem Grenal. E aonde entra o Grenal, aí ontem os caras já estavam criticando. Ontem já tinha gente criticando. Gente, calma, gente. Calma. Ontem já tinha gente criticando. Espera mais uns jogos ainda pela frente pra gente poder ver. Ontem já teve uma mudança perceptível, pelo menos na minha opinião, já teve algumas situações importantes. Vamos esperar. A coisa vai melhorar se Deus quiser, mas o Grêmio também precisa colaborar e precisa dar opções ao treinador, tá bom? Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho, tô de plantão, qualquer notícia te trago aqui no canal, quero saber a tua percepção do jogo de ontem. O que tu achou da partida? Já tá na hora de criticar? Pelo amor de Deus, eu acho que não. Eu acho que tu devia dar uma calmadinha. Se tu tem essa opinião, calma que ainda não é hora não, tá? Mas, respeito. Comenta aqui embaixo que eu quero saber o que tu acha sobre tudo isso. E deixa o teu like, que é sempre muito importante. Grande abraço, até a próxima. Tchau.